No caso do vídeo, é uma coisa muito próxima. Ele é muito próximo do que a gente fez lá no SketchUp também. Eu vim nesse ícone de baixo, escolhi o Movie e vou vir aqui nessa câmerazinha para poder marcar o que eu quero. Olha só, eu vou fazer exatamente como se fosse lá no SketchUp. Vim aqui, então vim aqui, primeira cena. Segunda. Terceira. Então criei essas cenas todas. Se eu quiser ver aqui como é que tá. E essa é a velocidade do vídeo. Se eu quiser criar um vídeo mais rápido, eu posso criar cenas mais espaçadas uma em relação à outra. Outra opção é eu reduzir aqui um pouco essa duração desse clipe. Que aí eu acelero um pouco a velocidade dele. Gente, eu acabei de reumanizar aqui um pouco o modelo para vocês, para a gente ver uma das vantagens aqui do Lumen, que é exatamente a gente conseguir fazer o vídeo com essas pessoas se movendo, os carros também andando e tal. Esses passarinhos eu coloquei aqui e eles já estão voando por si mesmos, não vou precisar mexer não, vai ficar fazendo esse círculo aí enquanto ele estiver fazendo o vídeo. Mas vocês vão ver que para que essas pessoas consigam andar, a gente vai ter que fazer uma configuração ali. Então vou voltar aqui para a parte de movies, né? Vou nesse aqui e se eu quiser editar, eu volto aqui e vou começar a editar, marcando cenas e tal. Mas para colocar os efeitos, eu venho aqui fora mesmo. Então estou nesse aqui, assim que eu cliquei em Move, eu já venho para essa sequência aqui e eu consigo vir em efeitos. Esses efeitos eu tenho os mesmos lá de antes, então se eu quiser colocar algum espelho aqui no vídeo, eu vou ter que realmente voltar aqui e fazer a mesma coisa. Deixa eu voltar aqui. Vou adicionar. Colocar um pouco no vidro também. Eu sempre coloco um pouco de reflexo na água, mas esses aqui são os que normalmente eu coloco. Sempre um pouco no vidro, bastante no espelho também e água. Outro efeito que a gente pode usar é aqui, em cena e animação, a gente pode usar esse movimento aqui. Então, o que esse movimento faz? Eu vou vir aqui na edição, e aí eu vou tirar um pouco o zoom para olhar mais de cima, para a gente poder ver o que eu vou fazer aqui. Eu estou aqui, desse lado, eu estou com os objetos todos na posição inicial. Se eu quiser colocar agora, marcar a posição final de todos eles, eu vou clicar aqui. Que aí agora eu posso fazer o seguinte, olha, eu posso pegar esse carro e trazer para cá. Posso pegar esse carro e trazer para cá. O que vai acontecer ao longo do vídeo? Enquanto a câmera estiver andando, esse carro que está aqui, ele vai começar a andar e vai parar lá. E eu posso fazer isso com tudo. Então, olha só. Esse cara que está aqui, olha só, eu vou girar ele um pouco para ele ficar mais para lá. Deixa eu posicionar melhor aqui. Opa. Deixa eu pegar o mover e vou levar ele para lá. O ponto inicial dele, eu achei ele aqui um pouco torto, vou trazer para cá. Então o movimento vai começar aqui e vai terminar lá. Tem aquela moça que ele entra andando, eu vou fazer o seguinte, o ponto inicial dela vai ser aquele mesmo, só que eu vou virar ele para cá e ao final do vídeo ela vai estar, deixa eu pegar aqui, vou descer pela grama aqui mesmo. E aí esse é o caminho que ela vai fazer. Esse cara que está aqui, o início dele está aqui e o final vai ser aqui. Isso vale para praticamente tudo, podemos ver algumas outras coisas aqui sem problema algum.
É só marcar isso sempre. Eu vou deixar essa moça parada aqui, só para vocês verem como é que funciona a diferença. Então o que eu fiz foi, ok? Eu fui lá nos efeitos, incluí o Move, e aí quando eu fiz isso, eu vim aqui no Edição, e aí eu coloquei o ponto inicial de todos os objetos que eu queria e o ponto final de todos os objetos que eu queria. A gente tem scale e alguma coisa de rotação aqui, mas aí é só vocês darem uma mexida aí para ver como é que funciona. Não é nada diferente daquilo que a gente fez lá atrás, mas normalmente a gente acaba usando esse esquema de movimento aqui só com início e fim mesmo. Então marquei aqui o ponto inicial de todos eles e aqui o ponto final de todos eles. Vou dar um OK e vou dar um play aqui para vocês verem como é que ficou. Então, o carro está passando. Ela está começando a andar aqui, ela está começando a andar, entrou um pouco no vazio. Essa luz continua parada ali e nem apareceu o cara nadando. Porque uma coisa que a gente precisa ver é o seguinte, o caminho deles é meio que a velocidade é constante. Então o cara deve ter chegado aqui e já deve ter voltado para lá e recomeçado o movimento. É isso mesmo que eu quero. E se eu quiser ajustar isso aqui, eu posso colocar ela mais em cima um pouco. Vou deixar assim mesmo. Vamos só salvar o vídeo aqui. Como fazer isso? Venho aqui no renderizar. E aí eu venho para essa tela aqui. Nessa tela a gente escolhe a qualidade de imagem, quantos frames por segundo, a gente já falou um pouco disso lá no SketchUp, e aqui qual a definição dessas imagens. Normalmente para vídeos de projeto eu deixo aqui no 3 estrelas com 30 frames e salvo no Full HD. Se for uma coisa que eu quero mostrar realmente um pouco mais de qualidade, eu coloco aqui no quadro e aumento um pouco aqui a qualidade, mas vocês vão ver que não vai fazer muita diferença não. Se vocês deixarem com essas configurações aqui e salvarem no Full HD, já vai ficar uma imagem muito boa. E aí basta vocês clicarem aqui no que vocês querem e colocar o nome aqui e simplesmente mandar salvar. Eu vou cortar um pouco do vídeo aqui para vocês não ficarem esperando aí tanto tempo. E na hora que terminar o vídeo vocês vão ver como é que ficou. Então aqui, gente, o vídeo foi renderizado, demorou mais ou menos uns 5, 6 minutos. Vou aqui abrir a pasta para a gente ver como é que ele ficou. Então tá aí, o carro está se mexendo, o cara está andando ali, a moça está entrando no deck, e aí tudo se mexendo ali com os efeitos, todos eles direitinho. Então é assim que a gente faz para gerar os vídeos aqui. Vou voltar para cá. Claro que o que a gente viu aqui é um básico do Luma, né? Vocês, à medida que vocês forem mexendo, vocês podem descobrir uma ou outra coisa, mas isso aqui já é bem suficiente para vocês gerarem as imagens para vocês. E eu não uso, praticamente não me lembro de alguma coisa que eu use aqui, que eu use regularmente no Luma, que eu não tenha falado aqui para vocês. É muito simples. A grande vantagem dele é realmente ele ter esse ambiente que é renderizado em tempo real.